Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulos 39, 40 e finalizando no capítulo 41, de acordo com o cronograma de leitura. Gênesis capítulo 39, irmãos, a partir do versículo 1, José foi levado ao Egito. Este versículo, irmãos, reintroduz a história de José em Gênesis, que foi interrompida pela narrativa de Judá e Tamar. Os primeiros leitores de Gênesis foram as pessoas da segunda geração, após a saída do Egito sob o comando de Moisés. Esta passagem lhe explica por que seus pais foram escravos egípcios. Potifar, irmãos, via a prosperidade como decorrência da presença de José e reconheceu que isso acontecia porque o Senhor estava com ele. Talvez José também causasse algum tipo de influência no estado espiritual de seu senhor. No versículo 4, José se tornou um exemplo de administrador fiel, ilustrando o ensinamento que aquele que é fiel no pouco será posto sobre muito, como vimos em Mateus capítulo 25, versículo 21, e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Versículo 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Deus ordenou a Abraão e seus descendentes que fossem uma bênção para todos. Aqui José, que foi enviado para outra terra por causa do ódio de seus irmãos, levou a bênção ao lar do oficial egípcio. E o que é melhor? Potifar sabia que toda a bênção vinha do Senhor. Versículo 6. A confiança de Potifar em José era tamanha que tudo ficava a cargo do filho de Jacó, exceto o cardápio do oficial. E José era famoso de aparência e formoso à vista. Raramente as características físicas de alguém são mencionadas na Bíblia, como ocorre no caso de Sara, Rebeca, Raquel, José e também Davi. Versículo 7. A mulher do senhor egípcio começou a cobiçar José. Talvez ela estivesse entediada ou ociosa. Por outro lado, o termo hebraico saris, traduzido como oficial no versículo 1, pode significar eunuco, que normalmente era um homem castrado. Versículo 8. Porém ele recusou. José, amados irmãos, exemplificou o mais alto padrão moral. A frase "o Senhor estava com ele", usada de forma recorrente, ajuda a explicar a bondade e a integridade de José. A presença poderosa de Deus em sua vida o ajudou a resistir às tentações. No versículo 9 e 10, pecaria eu contra Deus? José, irmãos, não só permaneceu fiel aos seus princípios éticos, como também disse à mulher, que provavelmente tinha crença em deuses egípcios, coisas a respeito da justiça e da integridade do único e verdadeiro Deus. No versículo 11, neste versículo, amados irmãos, observe-se que a mulher de Potifar aproveitou um momento em que José estava sozinho para assediá-lo. Versículos 12 e 13, um escravo provavelmente usava poucas roupas por causa do clima quente do Egito. Ela agarrou José e durante este momento de assédio e recusa, ele escapou, deixando suas vestes nas mãos dela. No versículo 14 ao 18, aqui nós vimos que a mulher de Potifar ofendeu a dignidade de José na frente dos outros empregados. O termo hebreu só é usado 4 vezes em Gênesis. Neste versículo, é utilizado para expressar discriminação racial. Essa ideia é reforçada pelo uso do verbo escarnecer ou insultar, que indica ódio
e desprezo de uma raça. Versículo 20. Surpreendentemente, Potifar não fez com que José fosse condenado à morte, nem o assassinou com suas próprias mãos. É possível, irmãos, que José, durante o tempo que passou na casa de seu senhor, tenha impressionado Potifar de tal forma que o oficial não acreditara totalmente na história que sua esposa lhe contou. No versículo 21, o Senhor continuou ao lado de José, mesmo na prisão. Neste caso, a misericórdia de Deus pode ser representada por sua benignidade. No cárcere, irmãos, no cárcere egípcio, José experimentou o amor e a fidelidade do Senhor. Deus cumpriu sua promessa ao permanecer ao lado de seu povo, ainda que em difíceis circunstâncias. Versículo 22 a 23, e finalizando o capítulo 39. O carcereiro soube, coisa que Potifar já sabia, que o animava e sustentava José era a presença de Deus, a presença de Jeová. Assim, irmãos, o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. A integridade e a eficiência de José atestavam a todos sobre quem era o verdadeiro Deus, mesmo ele estando no cárcere. Da mesma forma que Paulo e outros apóstolos fariam tempos depois. E por causa das bênçãos de Deus, tudo que José fazia prosperava. Amém? E aí aqui eu deixo uma referência em Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 3. Amém? Capítulo 40, amados irmãos, a partir do versículo 1 e 2, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do rei eram dois cargos muito importantes na corte. Aqui é dito apenas que eles pecaram contra Faraó. A natureza das ofensas deles não é explicada. No versículo 3, a referência à casa do cárcere indica que havia duas áreas, irmãos, para onde eram levados os prisioneiros naquela situação. Uma era a cadeia propriamente dita, e a outra era um tipo de prisão domiciliar ou uma cadeia especial, com prisioneiros menos perigosos. No versículo 4, por ser encarregado dos presos, José também serviu a dois prisioneiros reais, que estavam encarcerados e cumpriam pena por causa das acusações contra eles. Esses não eram sonhos comuns, no versículo 5. Ele continha símbolos que necessitava de uma explicação. E veio José, irmãos, a eles, porque isso fazia parte de suas tarefas como encarregado da prisão. Versículos 7 e 8. A afirmação, irmãos, de José de que a interpretação dos sonhos é de Deus foi uma declaração bastante objetiva. Ao fazer isso, ele não só anunciou a sua fé, como também agiu por meio desta. José, irmãos, tivera o mesmo tipo de sonho, quando mais novo, e certamente entendera o significado, embora ainda não tivesse experimentado o cumprimento. No versículo 9 a 13 do capítulo 40, as palavras de José, irmãos, para o chefe dos copeiros, vai exaltá-lo. Na tradução literal, é algo como levantará a tua cabeça. Neste caso, irmãos, elas expressam o restabelecimento da honra do copeiro, mas no versículo 19 remetem à morte do padeiro. Versículo 15. José, irmãos, tinha bons motivos para buscar a sua libertação, pois em duas situações diferentes ele foi punido sem ter culpa. Ao ser vendido por seus irmãos como escravo e ao ser acusado pela esposa de Potifar, presumivelmente, o chefe dos copeiros reconhecia a injustiça condição de José, pois ele próprio também não havia sido incriminado de forma injusta
e maltratado. No versículo 16 a 17 do capítulo 40, talvez, irmãos, o sentimento de culpa do chefe dos padeiros tenha feito com que ele não fosse o primeiro a falar dos sonhos. Pode ser que, depois da interpretação favorável do sonho do copeiro, o padeiro tenha se sentido que era a hora, né, de, de contar o seu sonho a José. Ambos os homens, irmãos, consideraram as interpretações de José como verdadeiras. Nos sonhos dos dois serviçais do rei havia um número 3. Versículo 18. A interpretação do sonho do padeiro era terrível. Em 3 dias ele seria executado. Versículo 19. A frase levantará a tua cabeça aparece em ambas as interpretações de José. Contudo, a primeira indica exaltação e a segunda, execução. Essa ideia é mais evidente no texto hebraico. Ao pé da letra, as palavras de José para o padeiro eram: o faraó levantará a sua cabeça de você. Não seriam as iguarias que as aves comeriam, e sim o corpo do padeiro. O homem sequer teria um enterro. Em vez disso, seria pendurado e deixado à mercê dos abutres. Obviamente, irmãos, não havia nenhum motivo para que José pedisse ao padeiro que se lembrasse dele. Finalizando o capítulo 40, no versículo 23, o copeiro não se lembrou de José. A alegria por sua soltura e o restabelecimento em seu cargo fizeram com que ele apagasse completamente de sua memória os terríveis dias em que estivera preso. Então, José continuou na prisão e Deus continuou com ele. Amém? Versículo 41. Entre os versículos 1 e 8, o meio que proporcionou José que fosse liberto da prisão foram os sonhos de Faraó, que são aqui relatados. Agora que Deus fala mais por outras maneiras, devemos ser prudentes ao fazer pouco caso dos sonhos, ou se os contarmos, relatar sonhos nécios, e é tão mal pronunciar palavras nécias. Quando o faraó despertou de manhã, o seu espírito estava perturbado. No versículo 9 a 32, o tempo de Deus para o crescimento de seu povo é o momento mais adequado. Se o chefe dos copeiros tivesse conseguido que José fosse colocado em liberdade, provavelmente ele teria retornado à terra dos hebreus. Então, José não teria sido tão abençoado, nem tampouco teria havido tamanha bênção para sua família como aconteceu depois. José, irmãos, dá honra a Deus quando o apresentam a Faraó. Faraó havia sonhado que estava junto ao rio Nilo e viu 7 vacas gordas e em seguida 7 vacas magras saíam do rio. As magras devoraram as gordas. Antônito acordou-se, dormiu novamente e sonhou que um pé de milho saíram 7 espigas cheias e em seguida 7 espigas magras, que devoraram as primeiras. O Egito não tem chuvas, mas a colheita do ano depende da cheia do rio Nilo. No versículo 35 a 45, José, irmãos, interpretou os sonhos de Faraó e deu-lhe um bom conselho. A boa advertência deve sempre ser seguido por um bom conselho. Deus nos disse, irmãos, em sua palavra, que existe um dia de prova para nós, quando precisamos de toda a graça que possamos ter. Portanto, faça agora a provisão necessária. Faraó, irmãos, deu um testemunho honrado a respeito de José. É um homem em quem está o Espírito de Deus, e tais homens devem ser estimados. Versículo 46 a 57. Aqui vimos, irmãos, que José
apropriou-se da divina providência dos nomes de seus dois filhos, Manassés e Efraim, por dois motivos. Primeiro, foi-lhe concedido que esquecesse a sua desgraça. Segundo, tornou-se frutífero na terra de sua aflição. Chegaram, irmãos, os 7 anos de abundância e passaram-se. Temos que esperar o final dos dias, mesmo os dias de nossa prosperidade e de nossa oportunidade também. Não devemos, irmãos, nos sentir seguros da prosperidade, nem sermos preguiçosos para fazermos o bom uso de nossa oportunidade. Os anos de abundância se acabarão. Faça tudo o que vier à tua mão para fazê-lo e prossiga no tempo da colheita. Chegou, irmãos, a escassez e a fome fez-se sentir não somente no Egito, mas também em outros lugares. Foi diligente para armazenar enquanto durou a abundância. Quando chegou a fome, foi prudente e cuidadoso ao distribuir a comida. José dedicou-se aos trabalhos úteis e importantes. E finalizando, irmãos, em Gênesis 41, assim como o copeiro e o padeiro, Faraó teve sonhos que o perturbaram, mas ninguém conseguia interpretá-los e revelar seu significado. Foi quando o copeiro que havia estado com José na prisão o mencionou, contando o que ele havia feito. E imediatamente Faraó mandou chamá-lo. Tendo tido pouco tempo para se preparar, José foi colocado diante de Faraó, que lhe falou sobre como seus sonhos estavam perturbando e se ele era capaz de decifrá-los. José responde que a interpretação vem de Deus, amém? O adolescente, irmãos, que se via governando sobre todos, deu lugar a um homem humilde que aprendeu a depender de Deus para tudo. Tendo ouvido os sonhos de Faraó, José lhe apresentou as devidas e inspiradas interpretações. Além disso, lhe deu um plano de ação que deveria ser liderado por um homem capaz de executar tudo, conforme havia sido indicado pelo Senhor. Maravilhado, Faraó declarou que não havia ninguém mais capaz que ele. José foi então nomeado governador do Egito e teve sua vida completamente mudada por Deus. O Senhor, irmãos, o resgatou da prisão e o colocou no lugar da promessa, no exato momento em que seu caráter estava pronto para a próxima etapa do plano de Deus, que seria conservar Israel e transformá-lo em uma grande nação, assim como havia prometido a Abraão e os seus descendentes. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulos 39, 40 e finalizando no capítulo 41. Amém? Desejo a todos os irmãos uma excelente meditação e exposição das Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor aos seus corações. Amém? Um excelente dia de leitura. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição do livro maravilhoso que é o livro de Gênesis. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.